Boa noite. Boa noite, Canda. É do CD Imagens de Diário Corrá. No YouTube tem esse CD. Boa noite, Henriette. Boa noite. Boa noite, Natécia. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Verônica. Nós vamos refletir hoje sobre do livro Fonte Viva, Emmanuel, dá conta da sua administração. Boa noite, Rayara. Entendeu o livre-arbítrio, Rai? Boa noite, Fernanda. Hoje está sendo feita a montagem das cestas básicas lá no Horto. Então tem um grupo lá no Horto montando a cesta básica. Boa noite, Vanessa. Então nós vamos... E quando a gente está estudando aqui, refletindo, tem umas 10 pessoas montando a cesta básica lá no Horto. Amanhã vai ser entregue as cestas básicas. Nós já entregamos uma cesta básica. Então a turma está lá trabalhando e aqui interagindo aqui. Então vamos fazer a nossa prece. Pense em Jesus. Boa noite, Mércia. Então pense em Jesus, converse com Jesus sobre o seu dia. Como foi o seu dia hoje? Lembre-se dos momentos que você sentiu a presença de Deus. Agradeça a Deus
por esse dia, por essa oportunidade que você teve de viver a sua vida. Agradeça o pão do corpo, o pão do espírito, ter superado muitas situações, muitas provas que aconteceu na sua vida. Faça a sua prece. Aqui, Jesus, nos encontramos reunidos em Teu nome para reflexões da noite. Ajuda todos nós a seguir a nossa existência. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Vamos começar. Qualquer dúvida, tá certo? Eu gostaria que vocês pudessem se manifestar dentro da possibilidade e nós vamos respondendo, tá bom? Então, vamos fazer hoje, normalmente a gente tem um estudo mais participativo, por isso que é reflexão e oração, tá certo? O nosso livro é o livro Fonte Viva de Emmanuel. O capítulo é o capítulo 75. Boa noite, Renato. Boa noite, Lu. O capítulo 75, administração. Boa noite, Edna. Então, administração. Dá conta de tua administração. Jesus, Lucas 16. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encarnece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Então, Emmanuel, ele traz a primeira reflexão para nós, né? Ele coloca como todos nós somos servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. Então, a nossa primeira função é de trabalhar pela obra de Deus. Então, toda atividade que nós fazemos, de alguma forma, nós estamos trabalhando na obra de Deus. Porque um dos objetivos da nossa encarnação é auxiliar na obra divina. Então, todos nós, por menor atividade que nós achemos que nós fazemos em nossas vidas, nós estamos servindo também a Deus, servindo o ambiente de trabalho. Então, sempre há um aspecto bem maior, né, desse trabalho. Então, administrar a nossa vida, né, é sermos servos, é servir. Em todos os lugares nós podemos servir a Deus, e em todo ambiente de trabalho. Um ambiente que você estiver na sua empresa particular, às vezes as pessoas não dão conta como elas são importantes no ambiente de trabalho, né? Então, o mecânico que está ali auxiliando, né, consertar o carro, ele está servindo, né, ao trabalho dele e ao mesmo tempo também na obra de Deus, porque ele vai ajudar aquela pessoa a, no seu dia a dia, né, vencer as suas dificuldades, avançando. Então, todos nós somos chamados a servir a Deus na nossa forma. Então, administrar a nossa vida é ter consciência que nós somos servidores de Deus em todos os lugares. O padeiro, logo cedo, ele produz o pão para todos tomar o seu café.
Então, ele está trabalhando e ao mesmo tempo está servindo a obra de Deus, porque está auxiliando as pessoas no seu café da manhã, ter o seu alimento necessário. Então, administrar a vida é ter consciência que somos servidores de Deus em um aspecto bem mais amplo. Tá certo? Deu para entender? Então Emmanuel diz isso. Então ele também é simultaneamente administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Então todos nós somos capazes, né? Então Emmanuel nos traz essa afirmativa. Todos nós temos possibilidades enormes e às vezes nós, por algum motivo, nós não nos sentimos estimulados ao trabalho. É natural que às vezes nós estejamos trabalhando em certos ambientes, tanto espiritual como corpo material, e às vezes nós não somos motivados, as pessoas não observam a nossa condição, né? Mas todos nós temos possibilidade de servir e administrar. Então nós somos administradores da vida em geral, porque o dono da vinha, o dono de tudo é Deus. Nós somos administradores, cabe a nós administrarmos as nossas possibilidades. Muitas pessoas têm grandes possibilidades, mas não sabem administrar os seus talentos, né, as suas habilidades, né, as suas capacidades. Então todos nós temos possibilidades. Agora é importante, né, que possamos reconhecer esse aspecto, a possibilidade que eu tenho. Você sabe a sua possibilidade, aonde você pode usar todo o seu trabalho. Então administrar a nossa vida é saber qual é a nossa possibilidade de servir, né? Então é importante identificarmos aonde nós podemos administrar o nosso aspecto físico, a nossa condição espiritual. Então identifique qual é a sua possibilidade. Quais seriam as possibilidades que você tem nesses momentos de administrar a sua vida? A possibilidade, a sua melhor condição, né? Você já pensou nisso? Como Emmanuel diz, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moleja. Então, em todo lugar que você está, você tem possibilidade de administrar, de conduzir essa sua vida, não é? Então, todos somos chamados, no ambiente que nós estamos, a fazer algo de bom. Não existe lugar ruim, né? Tem lugares que nós precisamos trabalhar mais para mostrar os nossos talentos. Então, se naquele lugar você perceber que não há possibilidades, né, de vencer, né, você tem que saber administrar a sua vida. Tem uma história que você já conhece, que eu conto, mas algumas pessoas da internet, né, que não conhecem o nosso trabalho não sabem. De um livro Floresça onde você for plantado. É de uma igreja de um pastor que contou essa história e tornou-se famosa no mundo inteiro, né? É de uma mina lá no Irã, a mina Gorkuda. Então um dos principais diamantes do mundo foi encontrado nessa mina Gorkuda. Então havia a história dessa mina, que tinha um senhor que estava na sua fazenda, nas suas terras, né? E ele estava lá, e chegou uma pessoa, né, um andante, né, pediu para ficar naquela noite na casa dele, se ele podia dar dormida. E o homem aceitou, né, dar dormida, né? E antes de dormir eles ficaram conversando, né? E esse homem, esse forasteiro, contou para o dono da casa que ele tinha conhecido diamantes
E diamantes eram muito valiosos e traziam fortuna. Então esse senhor da casa ficou impressionado sobre os diamantes, como foi relatado pelo forasteiro, né? Então esse forasteiro, ele foi embora, e o dono da casa, ele ficou, né? Ele ficou impressionado com os diamantes. Que foi? Sonala está miando, não é? Então, esse forasteiro foi embora e o dono da casa ficou refletindo sobre os diamantes. Então, o que ele fez? Ele vendeu a fazenda que ele tinha, as terras que ele tinha, deixou o dinheiro com a família e foi embora no mundo atrás dos diamantes, né? Ele foi atrás dos diamantes e foi-se. E no outro ano, passou-se o tempo, no outro ano voltou esse senhor, né? Voltou para as terras e falou: olha, o ano passado eu estive aqui e o dono daqui me deu hospedaria. Será que o senhor poderia também me dar? E o homem disse: sim, eu posso te dar a hospedaria, né? Então esse senhor, né, eles foram conversando durante a noite toda, e quando ele olhou, viu um brilho, né? Viu um brilho. Ele olhou e perguntou ao dono da casa: o que é aquilo ali? Ele fez: eu estava com meus cavalos e eu peguei, veio isso lá nos cavalos, e eu deixei aí para depois eu observar o que era. E o forasteiro pediu para ver o que era. O homem foi, limpou, né? E olhou. Sabe o que era? Diamantes. Então ele perguntou: onde o senhor achou isso? E o dono da casa foi mostrar o canto. Lá tinha uma mina de diamantes. O antigo morador tinha diamantes na propriedade dele. E ele foi procurar fora, né? Conta-se que esse homem foi encontrado morto em Barcelona, né? E não achou diamantes. Os diamantes estavam nas terras dele. E lá tem o maior diamante, que está até no tesouro da rainha da Inglaterra. Então o ensinamento, né, que o pastor disse com essa história da mina gorcuda é: floresça onde você for plantado. Então Emmanuel diz: porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano que ele moreja. Então, aonde você estiver, possa ser que haja diamantes, né? E você não saiba que há esses diamantes, né, na sua vida, perto de você. Então, floresça onde você for plantado. Os diamantes podem estar próximo de você. Então é necessário saber administrar, como Emmanuel diga. Em todo lugar nós temos possibilidades. Observe todos os lugares de todos os seus terrenos, porque talvez aonde você esteja, lá está o seu diamante, lá está a sua fortuna. Pois bem, o homem foi procurar fora das terras dele o que ele precisava para ser rico, e a riqueza dele estava no quintal dele. Se tivesse observado, olhado, procurado, não. Mas ele não mergulhou dentro das possibilidades deles. Então é necessário que todos nós mergulhemos para se descobrir quais são as minhas reais possibilidades, como Emmanuel nos diz, não é? Então Emmanuel nos diz isso. Então nós não somos somente aquele que encarnece os cabelos, né? Nós precisamos descobrir as nossas possibilidades. Você sabe as suas possibilidades? Até onde você pode ir, aonde você pode avançar, as suas reais possibilidades. Isso é importante, porque é isso que Jesus quer. Dê conta da sua administração. Você precisa descobrir como administrar a sua vida, não é? Como você vai administrar a sua vida? Porque quando desencarnarmos, nós vamos dar conta da nossa administração. E será cobrado o que as situações que apresentam. Até isso é comum. A internet não travar nesses dias vai ser uma novidade, tá certo? Então, floresça aonde você for plantado. O melhor lugar que você pode estar. Se a situação for diversa,
não é? Possa ser que você, né, redefina o lugar, redefina a sua forma, mas floresça onde você for plantado. O diamante pode estar próximo de você e você vai procurar em outro lugar. Então dá conta da sua administração, saiba o que possa dar à sua vida. Então Emmanuel continua: cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe forem confiados. A fortuna, a autoridade não são valores únicos que devemos dar conta hoje e amanhã. Então todos nós, quando formos desencarnarmos, né, nós vamos descobrir, né, o que nós participamos de nossa vida, né? Então é necessário descobrir, né, dar conta dos seus recursos, né? O que foi ofertado para você, o que você fez da sua vida. Então Emmanuel nos ensina sobre isso. Cada inteligência da terra dará conta dos seus recursos que lhe foram confiados. Então André Luiz, quando chega no mundo espiritual, ele é cobrado porque ele foi médico, né? Foi dado todos os recursos a André Luiz para que André Luiz pudesse avançar na vida. Então foi cobrado disso. André Luiz, no mundo espiritual, foi tratado de suicida, porque ele não soube administrar o corpo dele, não soube administrar a vida espiritual. André Luiz, ele lia a Bíblia, mas ele disse que lia num tom de intelectualidade, não é? Então, busquemos, né? Busquemos ir adiante. Na Téssia, o que for possível você escutar, não fique brigando com a internet, que isso não vai adiantar de nada. Quando voltar, você vai administrando a internet, tá certo, Natécia? Porque não é possível. Então, vamos saber também administrar. Então, Emmanuel diz: a fortuna e a autoridade, né? A fortuna e a autoridade não são valores únicos que devemos dar conta hoje. Então muitas pessoas pensam que no mundo espiritual nós vamos dar conta do dinheiro e da autoridade que nós temos. Mas Emmanuel vai nos colocar numa situação hoje muito interessante. Observem o que Emmanuel diz. Veja só, se você observa isso na sua vida. Então Emmanuel diz assim: o corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. E a possibilidade de servir é um obséquio divino. Então Emmanuel coloca sobre isso, né? O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. Então Emmanuel, ele traz a reflexão para todos nós, né? O que nós fazemos do nosso corpo, né? O corpo é o templo sagrado, é onde ele habita o espírito. Então todos nós precisamos refletir como nós tratamos o nosso corpo. Como eu disse anteriormente, André Luiz chega no mundo espiritual, é tratado como suicida. Ele se revoltou-se, porque ele fez: não, eu não sou suicida. Mas ele tem usado o corpo de forma errada. Ele bebia em excesso, comia em excesso. Então ele desencarnou. Então ele não se conformava de ser chamado de suicida, porque ele, como médico, não tratou do maior tesouro que tinha, que era o corpo. Então Deus deu a possibilidade dele ser médico para que ele pudesse cuidar do corpo. E ele não cuidou do corpo. Ele não cuidou da sua saúde física. Então é necessário, Emmanuel diz, que nesse aspecto de administrar, da conta de administração, também nós vamos responder pelo corpo físico, né, e pela nossa saúde física. Deu para entender? Alguma reflexão que vocês gostariam de aprofundar? Como você está fazendo, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde física? Emmanuel diz: a saúde física é um tesouro. Então às vezes as pessoas querem ganhar tanto dinheiro, né, tanto dinheiro, e esquece do seu corpo. Eu vi recentemente uma reportagem que tinha pessoas que estão dormindo 4 horas para ficar investindo na bolsa de valores, não é? Será que isso vale a pena, né, perder a sua saúde física para ganhar dinheiro? Não é? Então
Emmanuel diz assim: o corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro. Então, vamos cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa saúde física, tá certo? Que é o nosso maior tesouro. Então, e Emmanuel prossegue: a oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um obséquio divino. Então, nós, muitas vezes, quando nós precisamos observar, né, os valores do trabalho. O trabalho é um momento incrível da nossa evolução, né, da nossa evolução espiritual. Então, no trabalho, nós vamos crescendo intelectualmente, nós vamos avançando. Então, é valorizar o trabalho. Né? E às vezes, nesse trabalho, né, que agora que vai ser bastante escasso, quantas pessoas que reclamavam do seu trabalho, né, não tem mais essa condição, né? Então, trabalhar é uma bênção, porque faz você crescer, né? Faz você desenvolver, né? Todos nós estamos comendo muito, não é? Todos nós estamos comendo bastante, mas breve em breve a gente vai melhorando, não é? É difícil ficar dentro de casa, né? A gente queria tanto ficar dentro de casa, né? E agora nós estamos dentro de casa, não é? Boa noite. Então, a possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. Então, Jesus diz: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos, quem tem a oportunidade de aprender, né, é importante, né, que nós precisamos o aprendizado, a leitura, o estudo. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos libertando, né? Nós estamos nos libertando da nossa ignorância, dos nossos atrasos espirituais. Então, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, aproveite esse momento para estudar, para refletir. O que nós estamos fazendo nesse momento, né? Trabalhando, estudando, para ir nos libertarmos das nossas imperfeições. Porque o espírito evolui no amor e também na inteligência, né? Então, todos nós precisamos buscarmos isso. No YouTube tem várias atividades físicas que nós podemos fazer. Quem mora em edifício pode ficar subindo e descendo as escadas, viu? É um exercício muito bom. Então, o tempo é um patrimônio inestimável. Então, é necessário que a gente saiba lidar com o tempo. É o tempo que Deus nos dá, um tempo que Deus nos faz, né? O lar é a dádiva do céu, o amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com seus semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos, né? Boa noite, Sérgio. Então, a experiência, né? Nós estamos vivendo um momento que a gente está convivendo pouco, não é? Então, a gente precisa refletir o que é que a gente vai fazer nesse aspecto. Como a gente vai voltar o nosso convívio com os nossos semelhantes, né? É um novo chamado para a nossa reflexão, né? Viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum. Então, vamos voltar e vermos como será a nossa relação com Deus, com os nossos semelhantes e com a natureza. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso, não é, hoje. Ela estava nesse aspecto, porque ela foi numa praia e descobriu alguns peixes, né, que ela não tinha visto. Então, e como nós vamos lidar com a natureza, como voltar, né? Então, administrar também tudo isso, administrar a sua fé, administrar o contato com seus amigos, administrar o contato com a sua natureza. Isso Emmanuel coloca. Então, é viver em harmonia. A hora de ajudar os menos favorecidos, de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro.
Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração. Então Emmanuel traz essa reflexão para todos nós, não é? Para todos nós. Dá conta da sua administração, né? Os talentos que estão no seu coração, os talentos que estão na sua condição de espírito, não é? Há muito a semear em nossas vidas, não é? Mas precisamos administrar essa existência que Deus nos deu. São imensas possibilidades, como diz Emmanuel, para que nós possamos, né, despertar para a nossa consciência. Você é capaz, sim, você é capaz de fazer um novo caminho, uma nova descoberta, descobrir grandes valores que há dentro de você, porque dentro de você tem a presença divina, né? A centelha de Deus está em você. Então tem possibilidades imensas para você crescer, né? Para você semear, para você evoluir quanto espírito. Saiba administrar a sua vida. Como você anda administrando a sua vida? Está sendo difícil administrar a sua vida? É necessário buscarmos nesse sentido. Nós precisamos buscar e avançar. Muitas vezes nós desistimos no meio de uma jornada, né? Mas se você tem condições, né, de avançar, é necessário você saber administrar a sua vida, né? Buscar caminhos novos, né? Hoje eu estou correndo mais cedo em lugar bem distante. É uma norma dos corredores. Nós podemos correr, não é proibido correr não, viu? Agora a gente não pode estar em aglomeração. Então eu estou correndo sozinho. Hoje eu corri aqui na Xavier da Silveira, onde sempre é uma rua daqui de casa, né? E eu fiquei, porque são várias subidas, né? Então foi 10 quilômetros aqui na Xavier da Silveira. Então havia momentos que eu acelerava, mas quando chegava perto da ladeira eu diminuía. É isso que nós precisamos administrar da nossa vida. Então você precisa saber, há momentos que você precisa acelerar e há momentos que você precisa ir mais devagar. Então administre a sua vida, né? Não permita que ninguém administre a sua vida, né? Deus nos dá a oportunidade, né, a nos administrar sobre isso, né? Então há um texto também que nós queríamos para conversar um pouco. É um texto de Paulo. Observe a passagem de Paulo. Eu gostaria que vocês refletissem. Vamos refletir juntos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Coríntios 6. E aí? O que vocês acham? Tudo é permitido? Tudo é permitido para você fazer? Hein? Será que tudo é permitido que eu possa fazer? Mas tudo convém? Será que é possível isso? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que nós podemos achar dessa palavra, dessa passagem de Paulo, né? Tudo é permitido. Tudo é permitido mesmo? Mas será que tudo convém a você? Olá, Mari. Como está o bebê? Será que tudo é permitido? Paulo falou isso para os coríntios, a cidade de Coríntios, porque ele diz, se tem, eu posso fazer tudo, né? Então eles achavam que tudo era permitido. Então havia uma liberdade em excesso para os cristãos da época. Então aí Paulo perguntou, tudo é permitido, mas não convém. Então administrar a nossa vida, né?
administrar a nossa vida é fazer esse aspecto. Há coisas permitidas, mas convém você fazer? Será que convém? Será que nos vai trazer mais desespero? Não vai trazer mais problemas? Hein? Será que é possível? Tudo convém a você, né? Tudo é permitido para você fazer, mas será que cabe nós fazermos? Porque às vezes as coisas são legalmente aceitas, mas moralmente são questionadas. Então Paulo nos traz essa reflexão. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu preciso administrar a minha vida nessas duas balanças. As coisas permitidas, mas tem coisas que não me convêm. Tá certo? Eu posso fazer, mas não me convém. Porque não cabe a mim, né? Não cabe a mim. Porque uma coisa que eu estava no grupo de economia, estava debatendo. Então, observe que muitas coisas, nesse momento que nós não podemos sair, né? Muitas coisas que eram supérfluas em nossas vidas, né? Nós não estamos consumindo. Vocês já observaram? Veja o seu cartão de crédito. Quantas coisas supérfluas você deixou para trás? Não é? Porque era permitido você fazer. Não é? Eu vou comprar isso aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas será que convém? Né? Você pode fazer, mas convém? Será que era bom? Aquelas coisas que você comprava, convinha para você? Você tinha condições, mas era permitido? Então vamos pensar nessas duas mãos. O que é permitido, o que me convém. Então eu preciso administrar essas duas balanças para ficar em equilíbrio. Se é permitido, bom, me convém, ótimo. Então eu preciso me manter nessa balança de equilíbrio. Porque o que é permitido pode ficar lá em cima e convém pode ficar lá embaixo, né? Então isso vai trazer desequilíbrio, né, na sua vida. Então é necessário, o que me convém tem de ficar igualitárias desse jeito aqui. O que convém tem de ter o peso do que me é permitido. Então nos cabe viver nessas balanças, administrar essa vida, o que é permitido, o que me convém. Então a mensagem de Paulo é isso. Então, e ele prossegue: mas eu não deixarei que nada me domine, né? Então, porque muitas vezes as coisas de nossas vidas, né, que nós somos dominados, né? Às vezes as propagandas de comércio, né, fazem o pessoal de marketing faz um trabalho muito eficaz e nós compramos cada coisa, né, que a gente vai olhando, né, e que não tem sentido nós estarmos vivendo assim, né? Então muitas vezes a gente perde o equilíbrio e deixa que as coisas nos dominem, né? Nos dominem. Eu estava correndo hoje pela manhã, né? Quando eu passei em frente de uma casa, olhe, eu estava comentando com os amigos, não tinha, eu acho que menos que 200 garrafas de cerveja não, em frente de uma casa, sabe? Aí eu disse, teve aqui essas lives, né? E o pessoal está bebendo para valer, né? Então isso está dominando as pessoas. As pessoas não estão indo para os bares, mas estão bebendo dentro de casa. Então está sendo dominado por isso, não é? Não permita que as coisas dominem você, né? É necessário que possamos ter o equilíbrio em nossas vidas, né? Buscarmos equilíbrio, buscarmos a vontade de avançarmos, não é? Então no livro dos Espíritos, a questão 711, né, que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-las. Então tudo
não é? Tudo que nós precisamos viver, Deus nos oferta. Agora nós queremos coisas que são além, né? Coisas que são além. Então o Livro dos Espíritos, a questão 711, ele fala isso. O uso dos bens é o que é a sua necessidade de viver, o que satisfaz a sua necessidade. Então, a questão 712. Com que finalidade Deus pôs atrativo no gozo dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Então, nós temos contato com as coisas materiais, não é? Mas nós precisamos ver até que ponto isso traz prejuízo para você, né? Então, é um chamado que nós, né, possamos controlar os nossos excessos, né? As pessoas não controlam os seus excessos. Vocês conseguem controlar os excessos de vocês? É difícil, não é verdade? Não é? Então, é necessário lembrar dessa mensagem de Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, vamos buscar o nosso equilíbrio, né? Vamos buscar o nosso equilíbrio. Então, a questão 920. O homem pode gozar de completa felicidade na terra? Não, porque a vida foi lhe dada como prova e expiação. Dependendo dele, porém, de amenizar os males e ser tão feliz quanto possível na terra. Então, administrar a nossa vida, né? Administrar a nossa vida é amenizar os nossos males e ser tão feliz quanto possível. Então nós precisamos desenvolver as nossas possibilidades, os nossos talentos para sermos felizes tudo quanto for possível e amenizar os nossos males. Então nós somos chamados constantemente às experiências das nossas provas, das nossas expiações, para que nós possamos viver uma vida de uma felicidade possível e buscar amenizar os nossos males possível. Então Allan Kardec prossegue e diz: o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Então muitas vezes a nossa infelicidade foi por nós construída, não é? Porque nós buscamos as coisas às vezes que não nos convém. Então é necessário buscar esse equilíbrio, viver nessa balança que Paulo diz, o equilíbrio entre o que é permitido, o que me convém, né? O que é permitido, o que me convém. E aí? O que é que vocês acharam dessa reflexão, né? Mariana, da felicidade é 920, né? De amenizar os nossos males e ser feliz quanto possível. É 920. Então é isso que às vezes as pessoas... Qual é a nossa finalidade na Terra? É amenizar os males que vão surgir. Então eu preciso trabalhar em mim sobre isso, né? Sobre isso, né? Como administrar as situações difíceis que surgem na minha vida, né? E também a gente ser feliz quanto possível. A felicidade plena não é possível ainda, mas nós precisamos desenvolver esses aspectos. Então vocês teriam alguns momentos para tirar as dúvidas, para que nós possamos fazer a nossa oração. Qual as dúvidas que vocês gostariam de perguntar? Então, pense em Jesus nesse momento. Vamos procurar pensar em Jesus.
Visualize a imagem de Jesus na sua mente. Deixe que a imagem de Jesus penetre a sua vida. Pense em Jesus. Deixe que a imagem de Jesus surja em você. Converse com Jesus sobre as dificuldades que você está tendo em administrar a sua vida. Qual a sua dificuldade desse momento? Converse com Jesus. Se você ainda não está conseguindo superar as dificuldades maiores, deixe que Jesus participe de você agora, na sua oração. Entre em contato com Jesus. Mergulhe dentro de você. Como está sendo a sua vida? Compartilhe. Jesus disse: tudo que pedires em oração, obtereis. Assim, converse nesses instantes com o Senhor da vida. Faça a sua prece. Agradeça a Deus pela sua existência. Agradeça a Deus pela sua família. Deixe que Jesus esteja com você nessa noite. Pedimos a Deus, aos benfeitores espirituais que visitem as nossas casas. Chame Jesus para estar na sua casa. Convide Jesus para estar com você. Sinta a presença de Deus nesse momento ao seu lado. Faça a sua oração. Aqui, Jesus, te agradecemos por esses momentos de reflexão e oração. Abençoa, Jesus, o nosso lar, a nossa casa, hoje e sempre. Muita paz a todos. Que Jesus ilumine a todos vocês. Quem entrou agora foi numa nossa reflexão e oração. Ela vai estar gravada aqui no Instagram do Horto. Vai passar o dia gravado aqui. Amanhã, às 20 horas, iremos fazer a nossa meditação e oração. Então, sejam todos convidados amanhã a meditar e a orar. A meditação e a oração têm ajudado a muitas pessoas nesses momentos. Então, amanhã, às 20 horas, vamos meditar e orar. Às 20 horas, tá certo? A nossa oração e a nossa meditação. Que Deus abençoe as suas casas. Não se desanime. Há imensas possibilidades para você ser feliz. E você será muito feliz. Pode ter certeza
que Deus estará com você. Não desanime. Como diz a música, amanhã será um lindo dia. Até amanhã, Maria, às 20 horas, na nossa meditação. Que se vocês conhecerem alguém, avisem que amanhã nós teremos a meditação. Um instrumento muito importante para nós seguirmos essa tarefa. Até amanhã, que Deus ilumine a todos.